ETEC Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil, técnico em serviços públicos. Olá, boa noite. Como está você? Eu estou bem. Espero que você esteja confortável nessa cadeira e principalmente preparado para mais um encontro. O motivo da nossa aula dessa semana, desse encontro, nós falaremos um pouco a respeito de fundamentos da economia. Como que essa ciência ou como que esse segmento influencia a sua vida no dia a dia? Muito mais do que você imagina, a economia está envolvida no que você consumiu hoje, no que você consumiu há um ano atrás e no que você vai consumir nos próximos 12 meses. Como essa movimentação pode acontecer? Como você pode prever o que vai acontecer com o seu bolso daqui a alguns meses? Não dá para prever, mas dá para você tomar algumas medidas que façam que você tenha uma saúde financeira. O que é a economia para nós? A imagem mostra o pai utilizando o carrinho da criança para fazer a compra. Antigamente nós tínhamos um carrinho grandão e aí você faria a compra com o quê? Com tudo aquilo que você desejava. Hoje não. Hoje nós compramos somente aquilo que realmente precisamos. É uma modificação da economia? É. Também temos a balança comercial brasileira cheia de moedas. E claro, a nossa boa e velha calculadora, nossas boas e velhas anotações. A economia é um dos fatores preponderantes para qualquer sociedade. Ela estuda suas relações com o ambiente onde o homem está inserido. Que ambiente é esse? O mercado, no caso, a cidade e o bairro onde você mora, sem esquecer o país. A economia não está inserida somente no estado e no seu município. Ela envolve o país e envolve outras nações, como veremos um pouquinho mais adiante. É ela quem dá a tonicidade de um mercado, é ela quem dá as diretrizes para governantes tomarem decisões, e dentro da sua casa, a economia também dá as dicas ou dá uma ideia do que você vai poder fazer ou não com relação às suas compras do mês. Antigamente você poderia comprar livremente, sem se preocupar com o que aconteceria na hora de passar no caixa. Hoje não. Hoje você faz uma lista regular, você mede quais os produtos que você vai levar ou não, você faz ali o cálculo estritamente do que vai ser necessário para a sua compra. Paralela à economia, nós temos a ciência econômica, que observa 3 fatores. O primeiro fator que ela observa é o que as empresas produzem. E as empresas só produzem por quê? Porque nós temos demanda de consumo. Nós temos necessidades diárias de consumir produtos, seja de primeira necessidade, até mesmo coisas que você deseja que não estão na sua necessidade básica. Por exemplo, comprar um ovo da Páscoa é uma necessidade? Culturalmente, sim. Mas você pode contornar esse mercado? Você pode fazer um contorno? Pode. Mas pela prática de mercado, você vai utilizar o quê? O ovo da Páscoa. Você pode ficar sem tomate? Sim e não. Então, esses são alguns parceiros que nós temos no mercado. Nós temos necessidade de consumo que pode ser suprida com produtos simples ou produtos mais sofisticados. Um exemplo, televisão. Estamos no ano da Copa. Então você pode comprar uma televisão simples, de 32, ou antigamente as maiores eram 29 polegadas, ou você pode buscar uma de 60 polegadas. Eu não sei como você vai carregar essa TV, onde você vai colocar, mas você pode desejar e pode adquirir esse televisor. Não sei se você vai utilizar somente para a Copa, você pode comprar antes e desfrutar dela durante um bom período. E um outro fator que a ciência econômica acompanha é a capacidade de distribuição. No caso, nós utilizamos uma imagem que nos remete à distribuição de renda. Mas essa distribuição também é a distribuição do que é produzido pelas empresas, fazendo com que o consumidor tenha acesso aos bens de produção em qualquer canto do país. Para isso, nós utilizamos o quê? Os modais logísticos. E aí, cada cidade, cada município é atendido por uma rede ou empresas específicas de ônibus ou caminhões ou um misto das frotas para atender de acordo com a necessidade do município. Então, por essa introdução, nós já percebemos que o papel da economia está além dos índices indicativos que aparecem nos telejornais. Está além dos índices das bolsas de valores. Está ligado diretamente ao que você tem no seu bolso e ao que você pretende comprar com o seu bolso. Com o que você tem no bolso hoje.
Uma outra definição é que é uma ciência que estuda os recursos escassos, as alternativas de produção e as necessidades ilimitadas de produção. Olha só. Se eu tenho recursos escassos, ou seja, eu não tenho ainda o fim dos recursos, eu ainda tenho alguns recursos, algumas alternativas de produção e aí a necessidade ilimitada que nós temos. Vamos fazer uma comparação simples. Você pode fazer salada, voltamos ao nosso amigo e vilão tomate. Você pode fazer a sua salada com outros produtos. Você pode utilizar folhas, você pode utilizar alguma beterraba, enfim, uma série de outros produtos. Mas pela sua prática, você pode tender a utilizar o tomate, que hoje é um produto que está escasso no mercado em função do fator climático e o preço dele está elevando. Então eu tenho que buscar o quê? Alternativas de produção para atender à nossa demanda. Quais são os elementos que compõem o cenário econômico? Vamos lá. Um dos elementos são os agentes, aqui representado pelas pessoas, no caso, nós somos agentes do mercado, por quê? Porque nós compramos no dia a dia. Nós temos aqui uma série de logomarcas, que são o quê? As empresas das quais nós compramos os produtos no nosso dia a dia, ou mensalmente ou anualmente. Provavelmente você já tem um produto dessa marca, ou você está utilizando um produto dessa marca hoje, ou já utilizou, provavelmente. E nós temos o governo. Então, quais são os agentes que nós temos, que a ciência econômica acompanha também? Pessoas, no caso nós, consumidores, mercado empresas e, no caso, o governo. O governo entra como o quê? Um agente regulador. Então, é o governo quem dita as regras. Ele que coloca as taxas em termos de impostos, é ele que coloca quais são os impostos que serão recolhidos. E aí, claro, para nós que estamos do outro lado, nos resta pagar um pouco mais por alguns produtos ou serviços. Nós temos também, entre os fatores do mercado, a escassez e a produção. Eu utilizei a imagem da escassez justamente para nos remeter ao que está acontecendo agora em alguns estados. A contradição da falta de água em alguns estados e o excedente de água com as chuvas que estão acontecendo também. No caso da produção, nossa velha imagem, é a produção que nós temos no dia a dia, a produção de consumo. Vamos lá falar um pouco mais sobre escassez. Alguns produtos estão escassos no mercado. O fato desse produto estar escasso no mercado faz com que o preço dele aumente um pouco mais. Por quê? Porque a procura vai ser maior por ele. Nós utilizamos o exemplo do nosso amigo tomate. Então, no momento, o tomate está em falta? Está em falta. O que acontece com o preço dele? Entra em elevação. Se fosse um outro produto, bom, se está sobrando tomate, aí não tenho escassez, eu tenho produção e tenho que fazer o quê? Comercializar essa produção. Produção é tudo aquilo que as empresas demandam para o mercado, enviam para o mercado, obedecendo a demanda de consumo, no caso de nós, que estamos aqui o quê? Pedindo, procurando novos produtos, nós estamos querendo sempre comprar alguma coisa a mais. Isso tem bem a ver com o comportamento do consumidor e o comportamento também da empresa. Então, produtor e consumidor têm comportamentos diferentes. O consumidor ele está sempre buscando por algo novo. O produtor está sempre procurando atender a necessidade de quem? Do cliente. Mas nessa briga existe o quê? Nessa relação existe uma briga pelo menor preço, pelo melhor preço do produto. O produtor não vai querer que o seu produto vá para o mercado a um valor ínfimo, onde ele não tenha condições do quê? De pagar os custos de produção. E o consumidor, por outro lado, não vai querer pagar um valor elevado, de maneira que ele fique sem parte do seu salário ou parte das suas economias com a aquisição de apenas um único produto. Um exemplo bem claro, as montadoras, elas não querem mandar para o mercado um carro popular e o consumidor não quer comprar um carro popular. Logo, ninguém produz, ninguém vende. Por outro lado, se a montadora envia para o mercado um carro melhor produzido, com acessórios, o consumidor vai querer aquele carro. Porém, não vai querer pagar um preço de luxo, ele vai querer pagar um preço um pouco mais abaixo do mercado. Essa é a relação da produção. E da escassez, a imagem é bem clara. Quanto mais escasso um produto, mais caro ele fica.
mais difícil é o acesso a ele também. Um outro componente é o mercado. Eu utilizei dessa vez imagens de Campo Grande, mas eu pretendo nas próximas oportunidades usar fotografias dos municípios que fazem parte desse projeto, fazem parte desse curso, que aí sim, cada um de vocês vai se sentir aqui contemplado com as imagens. Então o mercado é onde as trocas comerciais acontecem. Eu preciso do mercado? Claro! Se eu tenho produção, se eu tenho um produto para comercializar, se eu tenho um bem para vender, eu tenho que comercializar ele em algum lugar. E esse lugar é o mercado. A economia, ela também estuda alguns fatores que nos tocam no dia a dia. O primeiro deles são os preços. Preço de tudo que você compra hoje pode variar. Então eu faço um desafio a vocês. Comecem a comparar a quantidade de pão que você compra, se você compra mais que um, a quantidade de pães que você compra, e o peso e o preço. Pode observar que ele vai ter uma pequena variação no dia a dia. Se você fizer essa avaliação no decorrer de uma semana, você vai ver que a variação é grande. Por que isso? Mercado é a ciência econômica ou a economia, não tem como ir lá na padaria que você compra e falar para o dono da padaria: olha, esse preço está tabelado em X, você só pode vender ele nessa margem. Existe uma variação até porque o dono da padaria também tem que buscar o seu lucro. Trocas comerciais, pode acontecer? Pode. Permuta é uma troca comercial que acontece. Valor, moeda, são fatores que também movimentam o mercado. O valor de uma cadeira hoje é X, o valor do tomate hoje é Y. E amanhã, qual que é o valor do tomate? Moeda é a nossa moeda corrente, é o que nós utilizamos no nosso dia a dia. E aí, outros fatores que são agregados. E aí tem a ver com o crescimento do mercado, organização do mercado. Divisão da teoria econômica, ou seja, a economia, ela pode ser dividida de alguma forma para facilitar o nosso entendimento e o nosso estudo. Nós podemos falar de macroeconomia e microeconomia. O que seria a macroeconomia? Podemos considerar 3 fatores preponderantes dentro da macroeconomia. O primeiro deles é o produto. No caso aqui nós utilizamos a imagem de geladeira, fogão, até mesmo um bebedouro bem sofisticado aqui para dar um charme. Mas produto é a somatória de todos os bens produzidos por uma sociedade. E claro, fruto do trabalho dos indivíduos que nela vivem. Então, produto é tudo aquilo que vocês produzem dentro da cidade de vocês, e nós aqui em Campo Grande também. Ou seja, produto é tudo que nós, dentro de Mato Grosso do Sul, produzimos, dentro do Brasil também, e aí a produção nacional é conhecido como o quê? Como o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Nós chegaremos nele um pouquinho mais adiante. Então, quando nós falamos que nós temos indivíduos produzindo, nós temos serviços sendo gerado, é o nosso produto. E aí, isso envolve a macroeconomia? Envolve de uma forma direta. Renda, somatória da remuneração de todas as pessoas de uma sociedade em um determinado período de tempo. No caso, a sua renda, ela pode ser comprovada através do demonstrativo anual de renda, que você vai utilizar para pagar o imposto de renda, ou se estiver isento, você não vai fazer o pagamento, mas lá você tem a sua renda. E aí é onde chega a informação do renda per capita, ou seja, a renda por cada pessoa é uma média da renda de todos os brasileiros, dividido pela população, ok? E aí por que aqui blindando, né, a nossa renda? Porque a intenção é que você tenha a sua rentabilidade, mas que você não a perca, certo? Então você tem que reter o seu dinheiro, você tem que segurar o seu dinheiro. Por quê? Para emergências, para o dia a dia, enfim. Não é legal você gastar tudo que você tem. Você tem que fazer o quê? Economia, sempre que possível. E despesa, infelizmente ela acontece. Você comprou, você tem que pagar. O governo compra, ele tem que pagar. A empresa compra, tem que pagar. E nós compramos, também temos que pagar. E aí a despesa é tudo aquilo que nós movimentamos. Espera aí o vídeo, movimentamos? Você foi até uma concessionária, o carro está lá paradinho, você movimentou ele de lá para você comprou um bem, você comprou uma roupa na loja. Então tudo isso que você compra é uma despesa que você vai ter que ter. Por quê? Porque você vai ter que pagar por aquilo ali. Você adquiriu um bem, você tem que pagar por ele. A microeconomia, ela está relacionada muito mais ao que acontece no nosso dia a dia, na relação que nós temos com o nosso bairro.
Quer um exemplo? Uma latinha de energético, ela vai custar na conveniência da esquina o valor X. No supermercado, no atacadista, esse valor vai ser X menos um percentual. Por quê? Porque o atacadista compra por volume. Agora, o dono da conveniência compra por produtos, por tópicos isolados. Um outro exemplo, nós temos aqui um ovo de chocolate, conhecido como ovo da Páscoa. Esse produto no mercado vai custar X. Se você for buscar por ele em outra localidade, vai custar um valor Y. Então, microeconomia é o que acontece com a relação que você tem com o seu vizinho, no caso, o dono da padaria, dono da mercearia ou de uma conveniência. Quais são as influências que ela tem? Se você tem disponibilidade de procurar por preços, você vai, claro, buscar o menor preço. Caso não, você vai comprar diretamente com ele. Você pode comprar esse ovo de chocolate por R$10 num atacadista ou por R$16 próximo da sua casa. Qual que é essa diferenciação de preço? Não é o mesmo produto? É, mas ele está buscando o quê? O lucro em cima de um produto que ele foi lá, buscou e trouxe mais próximo para você. Então, essa é a microeconomia. Está relacionado muito mais ao seu dia a dia, o dia a dia da sua família e empresas de pequeno porte. Qual que é a influência dela? Ela compõe a macroeconomia. Então, o que acontece no bairro, acontece na cidade, o que acontece na cidade, acontece no estado, e aí engloba, por final, o país. Necessidades. Todo mundo tem necessidade de consumo. Isso é fato. E aí nós temos dois tipos de necessidades, que são as necessidades primárias, coisas essenciais: alimentação, vestuário, moradia, transporte, saúde com qualidade, educação, já falamos. E aí você também tem necessidades o quê? Secundárias. E são as necessidades secundárias aliadas às primárias que fazem uma oscilação muito grande no mercado. Hoje você pode comprar um produto da sua linha de necessidade primária. Pode ser um colchão, mas colchão entraria? Sim, necessidade de conforto. Próximo slide nós vamos ver muito bem. Necessidade fisiológica, primeira delas, sono, você quer dormir muito bem. Então o que você procura? Você procura um colchão de qualidade. Você pode comprar outros produtos? Posso. Voltamos à televisão, 60 polegadas. É uma necessidade? Não. Já está lá no topo, é uma necessidade de realização, eu quero algo sofisticado. Mas como que isso impacta no mercado? A aquisição desses bens. Eu posso comprar colchão, eu posso comprar alimentação. Então, os alimentos movimentam a macroeconomia e a microeconomia? Movimentam. Todos os dias os preços podem ter pequenas oscilações. Alguns centavos você pode não perceber. Mas para o comerciante faz diferença e para a balança econômica também. Então, quando nós falamos de necessidades primárias, é tudo aquilo que você tem necessidade do quê? Fisiológica, necessidade de segurança. Ponto. São os dois primeiros itens da pirâmide, no caso, da base da pirâmide. Entramos no terceiro estágio, que é a necessidade social. Todos nós temos. E aí, como que você pode ver essa necessidade social? Você nunca vai querer ter um celular que não seja sofisticado. Você vai querer ter um bom aparelho. Isso é muito comum entre os jovens. E no caso nós adultos também estamos buscando os melhores produtos. Necessidade de autoestima. Televisão de 60 polegadas. Necessidade de autorrealização. Assistir a Copa do Mundo em qualquer uma das cidades. Isso move a economia? Movimenta. Também movimenta. E aí nós temos dois tipos de necessidade. As duas primeiras, até a terceira item da pirâmide, linha da pirâmide, podemos considerar que são necessidades primárias. Quarto e quinto item da pirâmide são necessidades secundárias. E, gente, não é errado você querer adquirir bens. Você pode querer alguma coisa boa, sim. Sempre que possível, sempre que puder, faça um investimento. Bom para o seu ego, como costumamos dizer. O que são bens? São todos os produtos e serviços fabricados pelas empresas. Então, de repente, a manutenção escolar, ela não acontece por uma empresa, por um funcionário do Estado, uma empresa terceirizada. É um bem que ela está fazendo? É. É um serviço que ele está prestando? É. Ele está mantendo a escola organizada. Se você paga por um serviço médico, é um bem?
O serviço que ele está fazendo para você gera renda para o município, então é um bem também. O que você compra do marceneiro é um bem? Sim, você está comprando duas coisas, o serviço dele e o produto final. Então, esses são os bens que uma sociedade pode produzir. E é claro, quanto mais uma cidade desenvolve, mais bens ela produz, e aí ela também pode aumentar a sua economia. No caso, quando nós falamos dos bens, eles podem ser classificados de acordo com a finalidade. Bens duráveis, não duráveis, enfim. Uma televisão é durável? É. Uma massagem que você faz estética é durável? Dura somente tem um efeito ali de algumas horas. O que são fatores de produção? Os fatores de produção são itens essenciais para qualquer sociedade. O principal deles, nós vamos ver aqui nos slides, é a empresa. Não existe um mercado sem empresa. Ok? Então, para melhor exemplificar, vamos estudar o quê? Quais são os fatores de produção? O que são fatores de produção? Fator terra preponderante. Não existe uma sociedade que consiga produzir sem terra. Então, hoje, a maioria das sociedades estão preocupadas com esse fator. Estão acabando as áreas de plantio no mundo. Locais que antigamente eram produtivos já não são mais. Então, um dos fatores que vão impactar para qualquer sociedade daqui para frente é o fator terra. Produção hoje, dentro do Estado, ela 90% dela é em cima de terra. Nós temos o agronegócio, voltado para a pecuária, ou também a produção de soja, que depende do quê? De terra. Dá para fazer plantio artificial? Não conhecemos ainda, mas hoje, 2014, ainda nós precisamos desse fator. Fator trabalho. Não é segredo para ninguém o quê? Que nós precisamos da mão de obra no mercado. E essa mão de obra, ela tem que ser o quê? Qualificada. Quanto mais qualificada uma mão de obra, melhor é a renda daquela cidade. Então, se eu tenho 50 colaboradores que não têm um grande conhecimento técnico a respeito de um produto, eu pago um salário pequeno. Se eu tenho 50 colaboradores, todos eles empregados, o que o mercado vai querer? Vai querer contratar um deles. E aí, o que acontece com o salário? Aumenta. Por quê? Porque a demanda deles, eu tenho poucas pessoas para atender um mercado muito amplo. Então, eu preciso de gente todos os dias no mercado. Todos os dias, o mercado precisa de novos profissionais. Nós temos o fator capital, que representa o quê? Recurso propriamente dito, ou ela ali, são as terras. É o fator que eu posso movimentar? Posso usar como moeda de troca? Lembram lá no começo? Posso utilizar sim. Só que no caso o capital, é o capital que eu utilizo para fazer o quê? Produção. E aí o item que eu tinha dito para vocês que é essencial é o fator empresarial. Alguma empresa tem que fazer com que o capital gire no mercado. Alguma empresa tem que fazer com que isso dê certo. Então, eu tenho que ter uma empresa contratando pessoas, eu tenho que ter uma empresa melhorando sua estrutura, porque se a empresa melhora a sua estrutura, ela melhora a sua qualidade de trabalho, melhora a qualidade de vida do colaborador. Mas o que isso tem a ver com economia? Se ela vai melhorar a estrutura dela, ela vai comprar material. Se ela vai fazer investimento no colaborador e ele ficar satisfeito com o que ele ganha, ele vai gastar um pouco mais. Isso influencia diretamente no mercado, na área que você atua. Se você trabalha no varejo, você sabe muito bem que as pessoas compram mais quando elas estão o quê? Satisfeitas. Ninguém compra quando está triste. Ah, mas a pessoa compra assim quando ela está em depressão. Aí não é uma compra por necessidade, é uma compra secundária. Nem extrapola a compra secundária. Por quê? Porque ela não é uma compra racional. Muitas vezes ela compra produtos que ela não vai nem utilizar. Fator tecnologia, o fato de nós estarmos aqui hoje, vocês aí no ambiente, na sala de aula, e nós aqui nessa transmissão, significa o quê? Que nós temos o fator tecnologia já extrapolando a área empresarial. Então já está o quê? Na área educacional também. Seja uma aula gravada, seja uma aula transmitida ao vivo, seja um jogo que você assiste, um futebol, nós temos a tecnologia envolvida, que primeiro foi pensada para as empresas e depois trouxeram para o nosso dia a dia. Setores de produção, nós falamos de alguns segmentos, falamos da terra, e quais são os setores de produção que nós temos em
quase todos os mercados. Por que quase todos? Porque alguns segmentos, alguns países, não têm o fator primário. Ele compra. Outros não têm a parte de extrativismo. Ele também compra. Pode acontecer isso? Pode. Então, quais são os 3 segmentos? Primeiro, primário, que é a agricultura, produção agroindustrial, extrativismo. Tem a ver o quê? Com aquele produtor. Um exemplo claro é o microprodutor. Aquele cara que vai lá num terreno, vamos colocar aqui, próximo da casa dele ou na casa dele, no quintal dele. Ele tem ali uma pequena produção de hortifruti granjeiros. Granjeiros também? Não, mas hortifruti ele tem. Ele tem tomate plantado. Ah, não, tomate é muito caro, então não planto. Mas ele planta alface, ele planta outras hortaliças. E o que ele faz com isso? Ele pode comercializar. Mas isso também pode acontecer o quê? Em grande escala. E essa produção em grande escala compõe o quê? O nosso setor primário. Setor secundário envolve o quê? Indústria de extração mineral, transformação de construção e atividades semi-industriais. Vamos lá. Indústria de transformação. Um exemplo claro. Quem mora no interior do estado conhece o pessoal que trabalha com móveis. Então, é uma transformação que eu tenho da madeira que foi cortada ali, bruta, transforma em móveis, e esses móveis são o quê? Comercializados. Quem mora na região de Corumbá, nós temos o quê? Extração mineral, e assim por diante. Terciário, somos nós, enquanto consumidores. E aí nós temos o quê? Prestadores de serviços, o comércio em geral, alguns de vocês devem conhecer, ou até trabalharam, já trabalharam, ou trabalham. Os bancos, fator essencial no nosso dia a dia, afinal de contas, onde estaria o nosso dinheiro se não fosse nos bancos? Ah, eu guardo embaixo do colchão. Cuidado, hein? Cuidado com o que você guarda embaixo do colchão. Se é o seu dinheiro, um bichinho pode ir lá e comer. Ou você pode até esquecer dele na hora que você trocar o colchão que você comprou. Lei da oferta e da procura. O que acontece? Quanto mais um produto é ofertado no mercado, o preço dele pode abaixar. Um exemplo, se eu tiver 10 caminhões vendendo tomate na mesma cidade, vamos colocar uma cidade, um exemplo, Dourados, Paranaíba, Três Lagoas, e aí eu tenho lá 10 carretas vendendo tomate na mesma cidade, o que vai acontecer com o preço? O preço vai lá embaixo. Agora, se eu tenho um caminhão vendendo tomate para a cidade inteira, o que vai acontecer com o preço? Vai aumentar em muito. Então, essa é a relação do quê? Da lei da oferta e da procura. Uma outra situação. O que acontece quando o excedente de produção, frango, tomate, suíno, leite? Se eu tenho excedente, o que vai acontecer com o preço dele? Vai cair? Vai cair, ó. Essa mãozinha aqui, ó, o preço dele cai. Por quê? Porque eu tenho produção excedente, o preço cai. Ponto. Agora, o que acontece quando nós temos a falta de alguns produtos? Se eu tenho falta do produto, o preço dele eleva, é inversamente proporcional. Então é o seguinte, produto em excedência, preço baixa. Produto em falta, preço sobe. Essa é a lei da oferta e da procura. É isso que acontece com os preços. Mas dá uma discutida em sala de aula com seu tutor, verifica melhor com ele o que está acontecendo na cidade onde você mora com relação à movimentação dos preços. A lei da oferta e da procura também é muito grande em cima de combustível, alimentação, e agora também nós tivemos aí recentemente um aumento nos medicamentos. Isso vai impactar diretamente no bolso de qualquer consumidor. Eu coloquei esse slide aqui, que é uma curiosidade para que vocês deem até uma pesquisada e uma refletida, que é a respeito da concorrência perfeita. A concorrência perfeita, ela só acontece em algumas situações bem específicas, bem particulares. Uma delas é que eu tenho que ter o mesmo número de compradores e vendedores. Gente, isso é praticamente impossível no mercado que nós estamos hoje. Os agentes atuam de forma independente, a mobilidade é livre. Então, olha só, se eu tenho que ter o mesmo número de compradores e vendedores, como que os agentes vão atuar independentemente? Eu tenho regras diferentes para um único assunto, então não dá. Eu tenho que regulamentar o que seria essa concorrência perfeita. Dentro do mercado também nós temos que pensar em duas coisas: monopólio e oligopólio. A diferença entre eles: monopólio, uma empresa
detendo o quê? Um segmento. Normalmente são produtos o quê? Essenciais. Eu não tenho vários vendedores para aquilo. Água, luz, saneamento básico. Dá para você escolher qual empresa que você vai comprar o cartão do seu celular? Dá. Água, dá para você escolher qual empresa você vai utilizar? Não dá. Energia, você pode escolher a empresa? Também não. Então, eu tenho o quê? Uma espécie de monopólio daquele serviço. Poderiam ter produtos ou serviços auxiliares? Poderia, mas é difícil a entrada deles no mercado. O mesmo acontece com o oligopólio. O oligopólio são vários grupos ou várias empresas que detêm algumas coisas que são o quê? Essenciais para qualquer mercado, para qualquer sociedade. E aí, no caso do oligopólio, algumas situações chamam a atenção e chegam a ser comparadas à formação de cartéis. Isso em determinados segmentos. Os mais conhecidos, os mais comentados, nós temos no dia a dia nas televisões, mas podem ser vários os segmentos. Bom, um outro fator que vocês todos os dias escutam falar a respeito é do quê? Inflação. E aí nós temos vilões, nós temos mocinhos, nós temos os agressores, vários e vários agentes para falar da inflação. O melhor exemplo que nós temos para falar da inflação é o nosso bom e velho amigo tomate. Tomate é uma pecinha fundamental na sua salada, no seu vinagrete quando você vai fazer churrasco, enfim, ele te acompanha no dia a dia. E aí, o que aconteceu com o tomate? Nada. Com ele nada, mas e com o preço dele? Com o preço dele aconteceu o seguinte: semana passada você foi ao supermercado, ou ao verdureiro, aquele que passa na sua rua, e com R$5 você conseguiu comprar o quê? 2 quilos de tomate. Ótimo. Passaram alguns dias, você não consumiu tanto, etc e tal, passou o verdureiro novamente, vamos colocar aí 3 dias. O que acontece com o preço do tomate? Com os mesmos R$5, você não consegue comprar a mesma quantidade de tomate, ou seja, o seu poder de compra caiu. Com essa queda, o que acontece? Acontece a chamada inflação. Eu tenho o mesmo produto, porém a capacidade de compra do consumidor foi reduzida. Esse é um dos vilões? É. E o mocinho? O mocinho está aqui, ó. Podemos considerar que esse cara vai ser um mocinho aqui nessa fase do ano? Vai, nesse período do ano ele vai ser um mocinho. Porque você vai querer comprar um pequenininho desse, um grandão, para dar para a namorada, para o filho, para o chefe, ou até mesmo para você. Vai comprar um grandão, vai consumir, o que vai acontecer com o preço desse menininho aqui? Se você comparar com o ano passado, com o mesmo período do ano passado, esse menininho estava um pouquinho mais caro. E aí, por que ele estava mais caro com relação ao ano passado? Olha aqui, ó, a inflação. Talvez o teu salário não tenha acompanhado o aumento que teve nesses dois produtos, mas eles aumentaram, e aí você vai sentir no seu bolso. Produto interno bruto é tudo aquilo que nós produzimos em termos de bens materiais daqueles 3 segmentos: primário, secundário e terciário, prestação de serviços. Tudo o que é movimentado dentro de uma cidade entra no PIB. Então, produto interno bruto de uma cidade, de um país e de um município. O que o município arrecada é o produto interno bruto dele? É. A economia influencia? Influencia. Se uma cidade produz mais, ela arrecada mais, logo ela vai ter um pouco mais de dinheiro para fazer investimento, retornar um pouco para a sociedade. Agora, se ela arrecada pouco, o que vai acontecer com o produto interno bruto dela? Vai ser menor, e aí ela vai ter uma capacidade de investimento menor. Balança comercial, vamos fazer uma comparação simples. Déficit, está devendo. É quando o Brasil importa ou uma cidade compra muito mais do que ela produziu. No nosso caso, nós de vez em quando ficamos em déficit dentro do mês. Nós compramos muito mais do que nós podemos e aí o nosso dinheiro não dá. Superávit é quando sobra dinheiro na balança comercial, ou seja, você recebeu o seu salário, você pagou todas as suas contas e ainda sobraram ainda uns 25, 30 mil reais. Brincadeira. Mas pelo menos se sobrou 50 reais na sua conta, o que você pode fazer com esse valor? Guardar. É um superávit? É. E aí, dentro da balança comercial de um país, esse valor é muito importante. É importante, é interessante que o país, que uma nação sempre tenha o quê?
superávit. Que ele sempre tenha produção, que ele sempre exporte seus produtos, que ele tenha trocas comerciais, mas que ele fique com saldo o quê? Positivo. E aí, gente, já caminhando para a nossa conclusão, é importante você saber sobre economia? É importante você saber que a economia movimenta muito mais a sua vida do que você imagina. Volto a dizer, o produto que você comprou há um ano atrás, um mês atrás, uma semana, um dia atrás, amanhã já pode ter um valor totalmente diferente do que você estava esperando. Então, pesquise antes, faça economia e, claro, tenha uma boa Páscoa. Muito obrigado e até o próximo encontro. Fiquem com Deus.